graça e a paz. Amém. Meus irmãos, é um privilégio enorme poder servir ao Senhor, compartilhar essa noite a palavra. E na verdade, eu quero começar a pensar um pouco com vocês sobre o tema da nossa conferência, que é baseado no livro Igreja em Movimento, Comunidades em Transformação, que a Missão Aleph lançou ano passado, em parceria com a editora Garimpo, e está, pela graça do Senhor, a gente tem usado esse livro como uma ferramenta para treinar, equipar, encorajar muitos líderes. Deus tem sido bom conosco, tem nos abençoado, nos dado muitas oportunidades de fazer isso. Talvez você não consiga chegar aqui direito, né, o slide, mas vou usar bastante hoje o slide na minha fala. E será sobre o capítulo 2 do livro. Esse livro está disponível lá atrás, você pode adquirir depois. Tem poucas cópias, o pastor Malimar já levou uma, acho que tinha duas, o pastor Malimar levou uma, só tem uma. Então no final, quem tiver mais rapidez ali sair, pega o seu, né? Mas você vai poder adquirir depois o seu em encontros, conferências, outros eventos que a Aleph vai promover ao longo do tempo. Quero agradecer ao pastor Wendel, sua equipe da Igreja Batista, que nos acolhe aqui nessa conferência da Missão Aleph, e a todas as igrejas que estão envolvidas, trabalhando. Meus irmãos, esse tempo que nós teremos hoje e amanhã é resultado de muito trabalho, de muita oração, de muito empenho de líderes que trabalharam arduamente nos últimos meses para que pudéssemos ter esse tempo. Amém? Aqui nós temos líderes de dezenas de igrejas locais, de Felipe Camarão, do seu entorno, dos bairros vizinhos, e também de alguns outros bairros, de outros lugares da cidade, até do interior do estado. Eu soube que tem gente, né? Amém. Até de Apodi. Viu, Carlinhos? Você vai amanhã para Apodi, e a gente tem gente de Apodi aqui também. Brejinho, viu? Brejinho. Quem mais? Tem mais gente do interior aí, além? Calcaia, é verdade. Calcaia. Currais Novos. Amém. Quantos são líderes servem aqui? Felipe Camarão, Planalto, Bom Pastor, Cidade da Esperança, Cidade Nova, Guarapes, Mangabeira, aqui é a região. Quantos trabalham aqui? Levanta a mão assim bem alto. Pastores, líderes, membros de igrejas. Olha aí, quantas igrejas daqui da região. Louvado seja Deus. Que bênção, que privilégio. Amém. Que bênção podermos estar juntos aqui e podermos refletir sobre a missão da igreja, o papel da igreja na missão de Deus. Amém? Ok. Essa é a nossa tarefa nesses dias, pensar sobre o papel da igreja na comunidade. A Missão Aleph teve origem em um encontro que aconteceu no ano de 2003, portanto fazem 14 anos, no bairro de Mãe Luísa. E aquele encontro tinha como tema modos de enfrentamento à pobreza, Natal em foco. E a pergunta que aquele encontro fazia era se a igreja evangélica em Natal deseja ser uma igreja relevante, ou seja, uma igreja que cumpre a sua missão e que responde aos desafios missionários da cidade e às necessidades da cidade, por onde ela deve começar. Esse é o cartaz. Pode passar, meu irmão. Esse é o cartaz do encontro. Foi lá em Mãe Luísa. E naquele encontro a gente pôde escutar não só pregadores ou teólogos, mas pudemos escutar gente que estudava a cidade. E eles disseram para nós: tem uma área da cidade que concentra todos os piores indicadores sociais. Na época era o bairro mais violento da cidade, era o bairro mais empobrecido da cidade, era o bairro onde mais crianças eram vítimas de abuso e exploração sexual, era o bairro onde mais mulheres eram vítimas de violência doméstica praticada pelo seu parceiro íntimo, era o bairro que tinha o maior índice de pessoas vivendo em condições subhumanas, especialmente aqueles que moravam no entorno do morro,
nas proximidades do mangue, em algumas comunidades do bairro, como naquela época existia, não sei quantos aqui se lembram, a comunidade da creche, que era uma creche que foi invadida e depois barracos foram surgindo, e daqui a pouco você tem centenas de barracos em torno daquela antiga creche. Esse bairro que concentrava todos os piores indicadores sociais da cidade era o bairro de Felipe Camarão. Mas uma outra pesquisa feita pela Missão CEPAL nos chamou a atenção para outra realidade. Esse bairro, o bairro em que nós estamos hoje, não era só o bairro mais violento, mais empobrecido. Com tantos desafios da cidade, era o bairro com o maior número de igrejas da cidade. Só perdia para Nossa Senhora da Apresentação. Tem alguém aqui de Nossa Senhora da Apresentação? Não, né? Só aqui da região, a maioria. Quem mora na Zona Norte sabe que Nossa Senhora da Apresentação não se trata de um bairro, mas na verdade se trata de um complexo de bairros. Talvez ali a gente tenha 10 comunidades diferentes ou mais. Conjuntos, você tem conjuntos que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, só dentro de Nossa Senhora da Apresentação. Então, na verdade, em termos de bairros, Felipe Camarão era o bairro com o maior número de igrejas da cidade. E isso nos levou a uma séria reflexão. Eu ainda lembro do encontro em dezembro de 2004, na Rua Padre Cícero. Quantos conhecem a Rua Padre Cícero? Na Igreja de Deus em Cristo Jesus. Há irmãos aqui da Igreja de Deus em Cristo Jesus. Nós estávamos ali, irmãos, refletindo e assustados com essa pergunta. Aqui é um mapa de Felipe Camarão. Para cada pontinho vermelho desse, há uma igreja evangélica. Cada pontinho desse vermelho é uma igreja evangélica. Hoje, segundo pesquisas, em 10 anos nasceram, o Felipe Camarão chegou a um número de 139 igrejas. Só Felipe Camarão. Se nós contarmos aí os entornos, Nossa Senhora já está pensando nos anos, né? Guarapes, Planalto, Cidade Nova, Cidade da Esperança, Bom Pastor, os bairros que fazem fronteira, nós podemos pensar certamente em pelo menos 300 ou mais igrejas. Chegou a 109 igrejas. 42, 70 e tantos, 109, agora 139. Em 10 anos, a comunidade evangélica Felipe Camarão mais que triplicou. Crescimento de quase mais de 200%, mais de 300% na verdade. Isso gerou uma pergunta. Esse é o mapa da violência em Natal, né? Que vai do rosa claro ao vermelho sangue. Na época Felipe Camarão estava aqui como vermelho sangue. Pode passar. Isso gerou uma pergunta inquietadora para nós. Por que existem tantas igrejas evangélicas, mas essa realidade não é transformada? Por que todo esse sal não salga? Por que toda essa luz não ilumina? Por que pessoas individualmente alegam estar sendo transformadas pelo Evangelho, mas essa transformação não se traduz na redução do número de crianças abusadas sexualmente, não se traduz na redução do número de jovens mortos com 15, 16, 17 anos, não se traduz na redução dos indicadores sociais, não se traduz na redução da violência doméstica. Muito pelo contrário, quando você encontra um conselheiro tutelar e você conversa com ele, você fica assustado com o número de casos de abuso sexual dentro de lares evangélicos. Eu lembro que uma vez fizemos um encontro com a diaconia sobre violência doméstica na igreja. E o pastor da igreja ficou assustado porque quase todas as mulheres que estavam ali na igreja, no ciclo de oração, sofriam violência doméstica. A líder do ciclo de oração, o marido saía de casa, trancava ela no banheiro, levava a chave no bolso, soltava ela quando chegava. Porque a igreja não cresce, mas a igreja cresce, mas a realidade não muda.
isso nos levou a algumas respostas. Primeiro, falta de unidade. Não unidade como fazer uma marcha, uma caminhada, uma festa, que a gente se reúne e faz aquela festa, depois passa o ano sem se encontrar. Não, unidade como trabalhar juntos para fazer do nosso bairro um lugar mais parecido com o reino de Deus. Unidade como trabalhar juntos para ver a transformação no nosso bairro, trabalhar juntos na missão. Segundo, visão missionária muito limitada, que vê a igreja como um depósito de almas esperando a volta do Senhor, e esquece quão radical foi a encarnação do Senhor Jesus, que por todas as partes ia pregando, ensinando, fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O que acontece quando você tem 139 igrejas em um único bairro, cada uma trabalhando isolada, sem trabalhar juntas, isoladamente, com seus eventos, suas festas, e apenas esperando a volta do Senhor. De vez em quando a gente vai na comunidade, faz uma excursão missionária, ganha uns para Jesus, traz para dentro e fica aqui. Aí depois faz a excursão, vai lá fora, traz uns para dentro. Mas desconectado da missão, do papel da igreja, do porquê a igreja existe. O que acontece quando você tem 139 igrejas isoladas, só esperando a volta do Senhor? O que acontece? Nada. E aí eu lembro quando o Senhor Jesus ele vai para o Pai, os discípulos ficam olhando para o céu, impactados certamente por aquela experiência, e é preciso que venha 2 anjos e falem: ei, Jesus, ele vai voltar, mas agora o papel de vocês é na cidade. O papel de vocês é na cidade. Entre a ascensão do Senhor e a sua volta há um período da história que deve ser preenchido com a missão da igreja. A igreja é a igreja em missão, a igreja existe para a missão. Mas quando a gente tem várias igrejas, irmãos, isoladas, sem trabalhar juntas, sem entender o seu papel missionário, o que acontece? Nada. Eu lembro que naquela época nós refletíamos sobre, por exemplo, a oração que o Senhor Jesus nos manda fazer: rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. E a gente chegava à constatação: Deus está mandando trabalhadores para o nosso bairro, mas esses trabalhadores precisam trabalhar. 139 igrejas. E então, queridos, começou um movimento aqui com alguns pastores e líderes. E esse movimento, pela graça do Senhor, vem perseverando ao longo dos anos e vem crescendo. Líderes que querem ver uma igreja que faz diferença na comunidade, uma igreja viva, transformadora, missionária, com líderes apaixonados, dedicados a Deus, dedicados à missão de Deus. Eu queria repartir com vocês um texto que nos impactou muito, continua me impactando desde o início da aula. Juízes 19, 25 a 30. Abre a sua Bíblia aí, Juízes 19, 25 a 30. Eu tenho a impressão, Carlinhos, de que quando o autor bíblico escreve esse texto, a intenção dele é que a gente sinta nojo, porque esse texto trata de um abuso coletivo. Juízes 19, 25 a 30. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem onde estava o seu senhor, e ficou ali até que se fez claro.
E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te e vamos-nos. Porém ela não respondeu. Então, levantando-se o homem, apôs sobre o jumento e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina, que estava morta, e a despedaçou com seus ossos em 12 partes. Quantas tribos Israel tinha? Quantas partes ele despedaçou a mulher? E enviou-as por todos os termos de Israel. Mandou uma parte para cada tribo de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até ao dia de hoje. Aí eles usam a expressão que eu creio que o Espírito Santo pode estar usando para falar conosco essa noite: ponderai isto, considerai e falai. Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispá, como se fora um só homem. Aqueles que leram o livro de Juízes sabem que esse é um período em que as tribos de Israel estavam radicalmente divididas. Mas diante daquela cena, todo o povo de Deus se une como um só homem. E a minha pergunta para nós é: o que a gente está esperando para trabalhar junto? O que a gente está esperando para trabalhar em unidade? Que um jovem seja assassinado e um pedaço enviado para cada uma das nossas igrejas? Já foram mais de 1.400 esse no Rio Grande do Norte. E ao longo dessa caminhada nós percebemos que para impactar nossa comunidade nós precisávamos de cuidado mútuo e de unidade. Nós precisávamos ter amigos. É muito sério quando nós estamos aqui em uma conferência como essa, de líderes e pastores, e nós podemos chamar todo mundo de irmão, e nós não podemos chamar ninguém de amigo. Com quem a gente abre o coração? Com quem a gente confessa uma tentação? Para quem a gente pede ajuda? É muito complicado fazer isso quando o meu colega do lado não é meu colega, nem meu parceiro, é meu concorrente. Pastores, nós não somos concorrentes um do outro. Nós somos parceiros. Somos colegas de missão. Precisamos andar juntos. Precisamos andar juntos. Porque, meu irmão, como diz o MAP, o lema do MAP é sozinho nunca, sozinho jamais. Porque, meu irmão, sozinho você pode estar um passo da queda e não tem ninguém que dê um toque no teu ombro e fala: não dê esse passo. Mas nós também precisamos liderar de modo servidor com excelência. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos crescer como líderes. Nós precisamos crescer como líderes. Eu lembro que certa vez eu estava na rua Padre Cícero entregando um convite para um evento da Aleph. Eu cheguei a uma igreja na esquina da rua Padre Cícero, com uma outra ruazinha que a cortava, e eu encontrei ali uma igreja, fui entregar o convite, e ali eu e o pastor Romildo Gugel. E ali havia um pastor e umas 2 pessoas na igreja. Quando o pastor saiu, olhou o convite e ele começou a chorar. Pastor Gessé. E ele disse: meu irmão, por que vocês não chegaram antes? Hoje nós estamos sepultando essa igreja. Praticamente foi isso que ele disse. Ele não usou esses termos, praticamente foi isso que ele disse. Hoje é o último culto. Hoje está acabando. Eu estou abrindo mão do ministério. Começou a falar uma série de situações que aconteceram que levaram a tomar essa decisão. Mas aquele líder estava sozinho. Há líderes que quando pregavam anos atrás o povo dormia. Agora quando eles pregam o povo ronca.
Há líderes que quando lideravam anos atrás uma reunião, a reunião terminava sem nenhuma conclusão objetiva. Hoje, quando eles convocam uma reunião, as pessoas nem vão mais. O apóstolo Paulo disse a Timóteo que todos vejam para o seu progresso. Será que todos podem ver, líder, o seu progresso? Está crescendo como discípulo de Jesus, como pastor, como líder, como servo, serva? Nós também precisamos de igrejas vivas, revitalizadas. E há um dado que me chocou muito nos últimos dias. Eu disse que em 10 anos foram plantadas ou estabelecidas 139 igrejas em Felipe Camarões. Quem se lembra dessa informação? De 139 em 10 anos, 36 morreram. Caramba. Aí você pode me falar, Leandro, morreu por isso, morreu por aquilo, morreu. Mas meu irmão, é uma igreja que perdeu a oportunidade de influenciar, uma igreja que poderia ter feito diferença, que poderia ter sido sal, que poderia ter se desenvolvido, um líder que podia ter apaixonadamente se engajado na missão de Deus, na missão integral de Deus. 36 igrejas ou morreram ou se mudaram em 10 anos, quase um terço. E nós precisamos de um engajamento na missão integral de Deus, cuja agenda vai muito além do que ganhar almas. A agenda de Deus é muito maior do que ganhar almas. A gente gosta muito de mencionar aquele versículo lá de Provérbios: quem ganha almas sábio é. Mas quem escreveu Provérbios? Quem escreveu? Salomão. Salomão é o quê? Rei de onde? Portanto, ele era judeu. O que é alma para o judeu? Você encontra isso lá em Gênesis. Deus criou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então, pó da terra, mas fôlego de vida, como é que Deus chama isso? Alma vivente. Alma é a pessoa toda. É o ser humano todo. Deus ama a pessoa toda. Deus se preocupa com a pessoa toda. O evangelho é para a pessoa toda. Como diz o Carlinhos, não tem evangelho pé na cova. Aceitou Jesus, pode morrer de fome. Aceitou Jesus, pode sofrer abuso sexual. Aceitou Jesus, pode continuar vulnerável à violência. Não tem evangelho pé na cova. Deus ama a pessoa toda. Meu irmão, não sei você, mas eu aprendi uma coisa: corpo sem alma é cadáver, e alma sem corpo é fantasma. Eu não sei você, mas eu não trabalho nem com cadáver e nem com fantasma. Eu trabalho com gente. E quando a pessoa vem para Jesus, faz o convite para que a pessoa receba Cristo como Senhor e Salvador. Como é que ela vem? Vem aquele Gasparzinho assim sem corpo, não é aquela alma fantasmagórica, é assim? Quem é que vem, queridos? Receber a Cristo como Senhor e Salvador, entrar em caminho de discipulado. Quem é que vem? Uma pessoa. Porque não existe crente Gasparzinho e também não tem crente caça-fantasmas. Ninguém vai sair aqui querendo caçar as almas, não. A gente trabalha com gente. E uma das histórias que me impactaram nesses anos foi conhecer Eclesiastes. Eclesiastes é um menino aqui de Felipe Camarão que passa o dia, Carlos, no ônibus de Felipe Camarão para o centro da cidade para Felipe Camarão. Um menino criativo, alegre, cheio de habilidades. Estava no ônibus, ele conquistou o ônibus todo. Eu pergunto para o cobrador: meu amigo, quem é esse menino? Ele fala: o nome dele é Eclesiastes. Quando você lê na Bíblia, viu o nome Eclesiastes, ore pelo menino Eclesiastes. O pai dele morreu, a mãe dele morreu, ele é órfão do crack. Você já ouviu falar disso? Ele perdeu os pais para o crack. Seus dois tios são traficantes e ele mora com a mãe. Com a avó, perdão. O que será de Eclesiastes se a igreja não chegar até ele, estender a mão e falar: cara, em nome de Jesus, levanta-te, né? Felipe Camarão está repleto de Eclesiastes, irmãos, meninos e meninas em situação de risco social. E nós precisamos abraçar toda a missão de Deus.
Não podemos ser seletivos no nosso compromisso missionário. Deus está nos chamando para pregar o Evangelho. Deus está nos chamando para discipular pessoas. Deus está nos chamando para plantar igrejas. E Deus está nos chamando para o engajamento transformador na comunidade. Deus está nos chamando para o engajamento frente às questões de violência, injustiça, pobreza, violência doméstica, vulnerabilidade social ao nosso redor. A agenda das nossas igrejas precisa crescer, precisa ser ampliada, precisa abraçar a agenda de Deus, do que Deus quer fazer no nosso bairro. Que é a missão de Deus, irmãos. Por isso que é chamado missionário. Deus já está lá. Deus já está lá. Não somos nós que vamos levar Deus para a comunidade do Fio. Não somos nós que vamos levar Deus para os Barreiros, ou aqui para o Pé Morar, ou para a comunidade ali, comunidade Peixe Boi, a Grande ABC. Não somos nós que vamos levar Deus para esses lugares. Deus já está lá, aqui na comunidade, lá fora. Nosso papel é discernir o que Deus está fazendo e nos juntar a Ele na missão dele lá fora. Porque a igreja, meus irmãos, existe para aqueles que estão lá fora. A maior barreira missionária não é a janela 1040, onde estão diversos povos ali na Ásia, África, não. A maior barreira missionária é aquela janela, aquela porta ali. Olha ali para trás, aquela porta ali. Ali, pode ir atrás. A maior barreira missionária da igreja. No dia que a gente passar por ela, conseguir enxergar a nossa comunidade, suas necessidades, os seus desafios, a gente vai alcançar a janela 1040. E toda a igreja é chamada a participar da missão de Deus. Amém? Essa é uma foto do encontro de 2009, quando esse movimento começou a ter líderes de outros bairros aqui caminhando com a gente. E eu quero passar, pode passar, vai passando. Quero mostrar só mais um versículo, mais um slide para a gente encerrar. Pode ir, meu irmão. Ok? Pode ir. Pode passar. Pode ir. Vai com força, vai na fé. Vai na fé. Pode ir na fé, meu irmão. Ok? Pode voltar. Pode até ali. O que nós queremos ver acontecer aqui em Felipe Camarão? Pode voltar. Mais isso. Três coisas. Primeira coisa. Nós queremos ver um processo de capacitação de liderança. Nós queremos ter um movimento de líderes e igrejas onde nós possamos ter um espaço para capacitação. E não capacitação como uma sala de aula. O Tim Keller fala uma coisa muito interessante. Ele disse que a gente não observa um relacionamento de sala de aula entre Jesus e os seus alunos. E os alunos também não se relacionavam dessa maneira uns com os outros. Em vez disso, Jesus criou uma comunidade de aprendizado e prática em que havia muito tempo para exercitar a verdade em debates, diálogos e aplicações. Esse exemplo mostra que aprendemos melhor e aplicamos o aprendizado melhor em grupos pequenos e entre amigos e não numa sala de aula simplesmente. Então, nós queremos ter um ambiente que nós possamos aprender, compartilhar, pensar em como colocar isso em prática. Esses são exemplos de alguns encontros que têm acontecido. Esse foi sobre integridade e excelência no ministério. Discipulado, uma igreja para a cidade. A cada 2 meses nós temos um encontro de capacitação. Tempo de aprender, de ouvir e pensar como nós podemos aplicar isso em nossas igrejas. Ok? Pode passar. Nosso próximo encontro é dia 4 de setembro, uma segunda-feira, a primeira segunda-feira de setembro, 19 horas, na Igreja de Cristo de Felipe Camarão. Você é nosso convidado. Vamos ter o Dr. Jorge Barro participando desse encontro. E nós também queremos ter um movimento onde nós possamos promover relacionamentos mais aprofundados de confiança e apoio. Pastoreio, como diz o David Cornfield. Deus quer transformar liderança solitária em trabalho em equipe. E eu gosto, irmão, dessa foto. Está aqui o pastor Gessé. Quantos anos de ministério, pastor? 39. 39 anos de ministério. Aí tem aqui o pastor Edson. Cadê o pastor Edson? Lá atrás. Quantos anos de ministério, Edson? 2. 11. Um terço. Menos de um terço, né? E tem aqui o pastor Joaquim. Quantos anos tem de ministério, comunidade de graça?
4. 39, 11, 4. E a gente poder sentar junto e aprender e caminhar juntos como amigos. Terceira coisa que a gente quer para um movimento em que a gente tenha capacitação, pastoreio e onde a gente possa trabalhar junto na missão de Deus. Pode passar na missão integral de Deus. E aí tem um documento que diz assim: Deus, por sua graça, tem dado à igreja local a tarefa da missão integral. O futuro da missão integral se define em termos de plantar igrejas locais e capacitá-las para que transformem as comunidades das quais fazem parte. Nós queremos ver um ambiente que a gente possa trabalhar junto para fazer diferença na nossa comunidade, a transformação da nossa comunidade, um movimento em que a gente possa ter oração, pesquisa, liderança, mas também resultados em termos de transformação. Esse foi uma mobilização algum tempo atrás, nessa semana. Em 15 minutos, 5 jovens foram assassinados aqui no bairro e 7 ficaram baleados. No grupo do WhatsApp da rede de pastores aqui de Felipe Camarão começou a conversa. A gente começou a se mobilizar em menos de uma semana. 250 líderes fomos para as ruas e fizemos uma caminhada de oração, uma mobilização por justiça e paz em Felipe Camarão. Esse tipo de ação, ações que nós possamos trabalhar juntos. Nesses anos, muitas coisas aconteceram. Felipe Camarão não é mais o bairro mais violento de Natal, ele é o 4º. Nesses anos, igrejas implantaram programas de ação, de desenvolvimento comunitário, programas missionários, de transformação. Somente a Igreja Presbiteriana Independente de Felipe Camarão e a Igreja Batista Esperança, combinadas, juntas, hoje, nos seus respectivos iniciativas na comunidade, juntas, alcançam hoje 290 crianças. E sem contar aqui vários outros projetos de várias igrejas, com 30, com 20, 40, com 50. Nesses anos, líderes começaram a caminhar juntos. Aqui há líderes, há pastores que eu tenho como meus amigos, e eles me têm como amigo. Podemos orar juntos, abrir o coração um com o outro. Mas, meus irmãos, nesses próximos anos, o que nós queremos ver acontecer? Quem sabe, nos próximos 5 anos, ver 10 a 15 ou mais igrejas do nosso bairro com programas, iniciativas de transformação, cada uma delas alcançando e servindo 100 a 150 crianças. A Igreja Batista Esperança hoje serve 150 crianças, a IPI serve 140. Quem sabe nós vemos aí mais 10, 15 ou 20 igrejas nos próximos 5 anos alcançando isso. Amém. Juntos nós iremos servir mais de 3.000 crianças. Nos próximos anos, próximos 5 anos, nós queremos ver dezenas de grupos, vários grupos de pastoreio nascendo. 5, 6, 7, 10 pastores que se encontrem periodicamente para abrir o coração, orar juntos, compartilhar suas lutas, se ajudarem mutuamente. Nos próximos anos nós queremos ver capacitação profunda, oportunidade de treinamento acontecendo continuadamente, líderes sendo equipados, treinados, fortalecidos. E nos próximos anos queremos ver as igrejas de Felipe Camarão trabalhando juntas diante dos desafios da comunidade, seja a violência, seja a vulnerabilidade social de crianças, seja os homicídios de jovens, trabalhando juntas na missão. Amém? Amém. Será que você pode orar por essa visão? Amém. É uma coisa muito importante sobre movimentos que o Steve Addison diz em um livro dele. E esse cara escreveu um livro muito bom sobre movimentos. Ele diz que movimentos são grupos de pessoas que buscam uma causa comum, pessoas que buscam mudança. Começam com homens e mulheres que encontram a Deus e se entregam ao seu chamado. E no movimento tem descontentamento. A gente olha para nosso bairro, a gente vê que nosso bairro tem desafios. Isso traz um descontentamento no
diferente. Isso nos leva à ação. Isso é um movimento. Isso é um movimento. Onde estão os homens e mulheres que vão olhar para Felipe Camarão? Seus desafios. Olhar para o Deus da missão, dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor quer fazer nesse bairro. Fique de pé onde você está. Faça uma ação nesse momento. Ore por isso. Apresente o seu coração diante do Senhor.